Bom, Nossa, gente, que essa foi a constrangedor. interrupção deselegante, grosseira de Bolsonaro, a tentativa de Tarcísio de explicar que se a direita permanecesse unida contra a reforma tributária, estaria adotando uma posição anacrônica, anti-Brasil, e que teria de pagar por isso nas urnas no futuro, que a direita não poderia ficar com a pecha de responsável por não ter passado uma reforma tributária que está sendo, enfim, discutida há 30 anos. É uma oportunidade de ouro. E a direita estaria do lado errado da história caso fizesse uma oposição a esse texto. Que discuta-se o texto, como o Tarcísio tem feito, e tem colhido boas vitórias, inclusive, mas tem negociado, tem feito política. Agora, a gente vê Bolsonaro ali e os seus, Ricardo Salles também protagonizou um momento ridículo depois, quando pegou no microfone, todos aferrados àquelas velhas opiniões formadas sobre tudo e vendo o trem passar. Porque, veja, o PL... Primeiro que o Bolsonaro estava falando bobagem. Aí, se o PL se posicionar contra, não passa. Passa! Foram 75 votos a mais. Tire aí os 20 votos do PL e pronto. Ainda serão 50 votos a mais, uma vitória acachapante. E veja, Bolsonaro não conseguiu convencer nem os seus, né? Afastou-se dos governadores que ajudou a eleger, porque Tarcísio, no final das contas, ele sofreu uma humilhação? Não me parece. Ele foi um dos vencedores, conseguiu negociar maior. pontos importantes, sai maior, sai como alguém que passa a ser visto como um político disposto a negociar, inclusive com a situação, inclusive com políticos que estão do lado do espectro ideológico diametralmente oposto, não se importem em aparecer ao lado de Fernando Haddad, se for em nome de um diálogo que sirva não para o governo, mas para as próximas gerações e para o Estado brasileiro. Esse é Tarcísio. Enquanto o Bolsonaro lá fica aferrado àquelas velhas opiniões imutáveis. É uma reforma que fará mal para o povo. Essa reforma começou a ser desenhada no governo dele. A única razão pela qual o Bolsonaro não queria a aprovação dessa reforma é porque tornou-se uma reforma do PT. Bolsonaro não está percebendo. E outra, ele abre mão de ter um aliado comandando o segundo maior orçamento do país, atrás apenas do orçamento da União. Simplesmente joga no lixo, né, alguém que tem uma caneta tão poderosa nas mãos. E olha, para Tarcísio, foi humilhado? Bom, ele passou por um constrangimento ali durante a eleição, mas recebeu o melhor presente que ele poderia ganhar. Ele acaba de receber a sua carta de alforria. Pronto, ele tem a justificativa perfeita para não confraternizar mais com esse bando de malucos, porque o Tarcísio, sim, é uma cria do bolsonarismo, mas está longe de ser um bolsonarista raiz. Tarcísio não é Damares. Tarcísio não é Ricardo Salles. Tarcísio não é Nicolas Ferreira. Né? Tem se mostrado cada vez mais distante dessa gente. E agora recebeu a justificativa perfeita. Veja, eu não posso mais ficar ao lado dessa gente atrasada, até pela maneira como fui tratado na reunião do PL. Eu, o governador de São Paulo, mereço algum respeito. Para ele foi um presentaço. Se aproxima cada vez mais da direita civilizada e deixa essa gente tosca para trás. Bolsonaro não percebeu ainda que hoje Tarcísio é uma liderança em ascensão e ele é um político inelegível, que não consegue compor com ninguém, que não consegue nem mesmo manter os antigos aliados. Foi uma cena vexaminosa. Foi. Para Bolsonaro. Bolsonaro, porque quis, apenas e tão somente porque quis, transformou-se no grande derrotado do dia, porque embarcou numa canoa furada contra o Brasil, contra uma reforma importante, sendo que não precisava fazê-lo. E sabendo que tinha muito pouca chance de sair vitorioso. Olha como o Bolsonaro é um peixe que morre pela própria boca. Que coisa impressionante, cara. Cada vez mais eu tenho certeza, a gente já fala isso há algum tempo, que Bolsonaro, pela sua personalidade, né, não tem o perfil de uma liderança política. Uma grande liderança política, aglutinadora, não tem. Sem a possibilidade de que ele seja o candidato nas eleições majoritárias, tornar-se-á
um personagem cada vez mais irrelevante na política, pelas próprias ações e pelas próprias decisões desastradas.